Ela que é psicóloga, especialista na geração burnout. Já apresentei ela assim em outra oportunidade. Lala Fonseca, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, Carol? Foi um sucesso aquela pauta, né? Foi super pauta. Falar né? de maternidade, falar de, né, desse lado aí nosso de mamães. E hoje, não menos sensível, falar de adoção e todos esses efeitos comportamentais, emocionais, enfim. A gente pensa em ganhos, em coisas maravilhosas, né, numa situação como essa, mas a gente sabe que as coisas podem acontecer de uma outra forma também. Então, precisa ter muito preparo, né? Sim. Na realidade, a gente precisa entender que a maternidade não tem devolução, né? Pois é. Acho que esse é o primeiro ponto. Olha que o papo vai ser bom. Então, eu vou ler uma nota para o pessoal de casa ter uma ideia e por que a gente trouxe o assunto. Que olha esses números durante a pandemia, gente. A pandemia da Covid-19 prejudicou muito o processo de adoção no país. Em 2020, primeiro ano da pandemia, a gente tivemos apenas 1.289 adoções registradas durante todo o ano em São Paulo, que é a maior capital do país. Segundo dados do Instituto Geração Amanhã, em 2021, o Brasil contabilizava quase 43 mil crianças e adolescentes na fila de adoção ou aptos a serem adotados. E a cada dia que passa, o número só cresce em todo o país. Contudo, o número de crianças e adolescentes adotados no Brasil aumentou em 2021 em comparação ao ano anterior. Só no estado de São Paulo houve um aumento de 29% no número de adoções, o que representa cerca de 558 jovens que encontraram um novo lar em um período de 2 meses. Então a gente quis colocar os números aqui também, porque eu acho que é um caso, né, para a gente pensar na situação. Acho que a Glaucia já quer colocar agora, Glaucia, os números na tela? Vamos colocar os números na tela então para todo mundo. Eu vou pedir para os meninos colocarem maiorzinho aqui para mim, porque tá um pouquinho distante ali para dar leitura. Olha lá. Realidade da adoção. 19,7% dos pretendentes só aceitam crianças que sejam brancas. 67% não aceitam adotar irmãos. 66,1% não são brancas. 61,1% têm irmãos. Para a gente ter uma ideia. Aí olha o próximo. Vou colocar aí na tela para vocês, para Lala já conversar junto com a gente. 91% só aceitam crianças até 6 anos, só que tem 92% de crianças de 7 a 17 anos, gente. Aí, ó, 65,6% só aceitam crianças sem doença alguma, mas a gente tem 25,3% de crianças que têm problemas de saúde. Lala, por onde a gente começa essa questão? Porque é difícil até, pensando nesses dados, a forma como as pessoas reagem e têm já as suas escolhas, né? Enfim, do que não querem. É uma coisa meio... Já começa aí, né? A parte comportamental. Exatamente, né? Porque, na realidade, se a gente avalia quando a gente decide ter uma criança do útero, do próprio útero, a gente gostaria de escolher algumas características, mas a gente não tem muita escolha, né? Exatamente. Nenhuma, né? Nenhuma. Nenhuma. Então, são questões assim, o quanto que é importante a maternidade para mim. É claro que essas perguntas todas existem, né, em função de ficar mais fácil a adaptação, tanto da família quanto da própria criança, porque uma criança rejeitada, talvez ela vai sofrer um abandono duplo, triplo, isso acontece. Sim. Ainda mais com crianças mais velhas. Sim. Então, é por isso que existem todas essas categorizações e perguntas, inclusive, né, Carol? E a gente sabe que é um processo que a cada momento e a cada fase dele existem as inseguranças dos dois lados, porque são várias as fases, até que as coisas se estabeleçam. Então, eu acho principalmente, queria que você comentasse como essa mulher que pretende, né, que está ali com muito amor para oferecer e quer fazer essa adoção, qual o principal, assim, eu diria, sentimento, claro que tirando o amor, que vai segurar todos esses momentos aí, que ela tiver que lidar, porque não é simples assim, né? Ela está sendo observada durante um período para saber se ela está apta a ter essa criança. Gente, isso é uma coisa para o nosso emocional bem complicada.
o que a gente precisa entender, né, o que essa mãe talvez poderia entender de uma forma lógica o quanto que eu espero dessa criança, o que eu gostaria que ela fosse, né? Então esse é um principal ponto para ela entender que, assim, olha, vai ter um processo, não vai ser um processo simples de adaptação dessa criança, da minha adaptação, e vão ter questões difíceis para serem lidadas dentro de casa, seja uma escola que a criança vai enfrentar diferente do que ela já viveria, ou a agressividade que talvez essa criança possa apresentar, e é habitual, é esperado que ela apresente uma agressividade. Vamos lembrar que ela sofreu um abandono, mesmo sendo uma história em que ela perdeu a mãe num parto. Entendi. Também é um abandono, e isso gera uma certa agressividade, porque ela viveu consequências disso. Então, tem um período aí de adaptação, muitos dizem cerca de 1 ano, que é uma adaptação dessa criança. É cerca de 1 ano, né? Por isso eu fui investigar um pouquinho a questão legal da adoção, e neste período de 1 ano, depois eu vou ler uma nota para vocês vão entender porque que eu estou dizendo isso. A mãe biológica pode mudar de ideia, e dentro da nossa lei, tá? Justiça aqui do Brasil, ela pode reivindicar e pedir a criança de volta, mesmo ela já estando em outro lar com uma família que a adotou. Então tem um período de 1 ano provisório. Quase cai para trás quando eu ouvi isso, juro para vocês. Por isso que eu estou comentando. A gente não tem nada a ver com isso, somos nós que colocamos, mas é uma coisa que até arrepia, né? Você conseguir uma adoção. Então você imagina essa mãe durante 1 ano vivendo com um fantasma que de repente a mãe biológica pode voltar e tirar a criança dela. Eu queria entrar nessa parte. É super delicado, né? Inclusive, porque pode haver a solicitação, então, de uma outra mãe, dessa criança retornar, ou seja, ela vai perder aquele filho, toda aquela expectativa, e a adaptação da própria criança, né? A dificuldade que a criança está enfrentando em se apegar, e aí eu vou ser abandonada de novo, porque essa mãe que está adotando, também, para a criança, fica interpretado como estou sendo abandonada novamente, a minha mãe não me quis, a minha segunda mãe. Dependendo da idade, ela nem vai saber o que está acontecendo. Exato. Mas, sim, é interpretado como um segundo abandono. Então, aí a gente tem uma criança se sentindo rejeitada pela segunda vez e uma mãe que tem um amor desse 1 ano de convivência sendo também obrigada a devolver. E uma outra mãe, que é a mãe biológica, que, enfim, cada criança tem sua história, mas que requer, enfim, e tenta de novo trazê-la. Gente, é complicada a história. Sim. Eu vou lá e já volto, até porque eu quero deixar um tempo para vocês mandarem perguntas no @VocêBonitaTV. E já eu leio a nota para vocês de um caso que aconteceu, acabou ficando famoso e que também é importante a gente colocar aqui, né, para cada um tirar suas conclusões, porque não é brincadeira. Volto já, Lala. Vamos lá. Lala, vou ler uma nota. Ups. Pra vocês entenderem a história, tá? O que me fez ir investigar essa questão legal da coisa, que as pessoas não comentam, mas que eu acho que a gente tem que saber, gente. A gente tem que estar sempre... o máximo de informação que a gente tiver, né, sobre assuntos delicados, sensíveis, tal, a gente precisa entender. Então, vamos lá. Nos últimos meses, o caso do menino Josué tomou conta das redes sociais. Adotado no início de 2020 pela influenciadora Sara Pôncio, o menino de apenas 4 anos se acostumou, ai que belezinha, a conviver com a famosa família Pôncio, com regalias, né, uma qualidade de vida maravilhosa, por aproximadamente 1 ano, que foi o que eu falei para vocês. Contudo, em dezembro de 2021, Sara teve o processo de adoção interrompido, por pedido da mãe biológica. Desse modo, Josué retornou para sua antiga família. Sendo uma família mais humilde, o garoto mudou radicalmente de qualidade de vida, contexto social, em menos de 1 mês. Por fim, em 31 de janeiro, a mãe biológica do Josué, Milena, fez uma live no Instagram, revelando que o garoto não havia se acostumado com o novo estilo de vida e que está com saudades da família Pôncio e que estaria disposta a deixar Josué retornar para Sara.
Este caso corre na justiça, então a gente não tem como comentar o que está acontecendo, porque tudo sempre em sigilo e tal. E é isso que saiu como nota, que é por isso que essas são as informações que eu posso, né, passar aqui para vocês. No entanto, é uma coisa que faz a gente pensar, assim, eu não sei nem o sentimento que eu tive, por isso que eu fui atrás. Essa brecha de 1 ano, Lala, É muito tempo, né? eu acho muito. Você falou que eu falei isso para quem me contou, eu falei, mas é muito tempo. É muito tempo para esse arrependimento. Calma, atrasou esse arrependimento de volta? Tem todo um trabalho psicológico para ser feito com esta criança, né? Que ela precisa compreender que ela não fez nada de errado. Acho que esse é o principal ponto. Tá. Porque nós, como seres humanos, a gente busca, né, ser amado pelas outras pessoas. E isso desde o início, quando a gente tem os nossos pais, seja pais de útero materno, Sim. seja pais adotivos. Sim. O vínculo é o mesmo. Sim, amor. Exatamente, amor. E quando a gente sente que a gente pode ser criticado, que a gente pode fazer algo errado e a gente pode deixar de ser amado, esse é o maior terror do ser humano, né? Deixar de ser querido, deixar de ser amado, e isso se pauta muito na nossa questão do afeto e dos nossos vínculos futuros. Sem dúvida. Tá? Então, vou fazer o seguinte, as meninas separaram algumas questões importantes para você comentar. Então, vamos colocar a primeira na tela, olha lá. Vamos falar um pouquinho dessas dificuldades relacionadas ao pós-adoção. Então, a adaptação, aí pensando na criança, olha lá, a fotinho da criança. A adaptação, né, desta criança muito provavelmente vai ter aquela questão da agressividade. Da agressividade, isso tá? é comum. Isso é comum, é o habitual, é o esperado. Sim, deveria ser o esperado, tá? Então, ok, se a criança acaba não tendo agressividade, será que ela poderia ter uma questão de mais tristeza, de tentar saber o que está acontecendo naquele ambiente? Será que o que eu vou fazer, eu vou ser rejeitado novamente, ou vou ser abandonado de novo? Então, tem um período de adaptação. Não dá para fugir disso. Não. E ter grandes expectativas, eu acho, né? Que depois que tudo acontece, acho que vai ser tudo fácil. Tem que ter essa paciência, né? A adaptação existe. Tem toda a expectativa daqueles pais que esperam a criança e passam por todo aquele processo, e aí quando vem a criança, eles acreditam muitas vezes que vai ser o universo ideal. Então, a expectativa. Então, nesse momento, tem que ter um pouco de paciência. Aí, ó, na sequência, vamos falar também das dificuldades relacionadas pós-adoção para a mãe, né? Então, desobediência. E até para a criança também, porque, né? Ai, gente, é tudo novo, né? É bastante delicado, até porque, Carol, se a gente avaliar por uma questão de quando a gente adota uma criança, a gente pode sentir pena dessa criança. E aí eu vou deixar de colocar alguns limites para essa criança. E aí isso pode acabar dando um problema futuro. Não, eu tenho que saber que filho, você não pode sujar o sofá todo de brigadeiro, né? Ah, eu não vou brigar com ele porque coitadinho, né? Ele já sofreu muito. Sofreu muito. Então, isso não pode acontecer. Isso não é o ideal para aquela criança. Ela precisa ter um lar seguro que coloque limites. Entendi. Não preciso ser agressivo. E eu não vou ser agressivo mesmo respondendo à agressividade da criança. Porque a criança pode ser agressiva. Filho, eu sei que você está nervoso nesse momento, então quando você se acalmar, eu volto. Né, tá. E deixar. Ou dar um abraço. Tem que ser um direcionamento, me diga se eu entendi, deixando de lado a questão adoção. Você é meu filho e eu tenho que pontuar. Exatamente. O que está acontecendo. A adoção só vem em pauta na nossa mente apenas no momento onde, ok, eu preciso ter calma porque essa criança pode não responder da mesma forma, mas... Entendi. Não seria dessa forma uma outra criança qualquer? Sim. Eu preciso entender e ter a segurança de quem é aquele ser humano que está na minha frente. De qualquer forma, é um ser humano. Entendi perfeitamente. Olha o próximo. Interessante essa visão. Curiosidade sobre a família biológica. A gente sabe que isso acaba sendo comum em determinado momento da vida ali. A pessoa se questiona e fala, puxa, queria saber um pouco mais dessa história. E é importante você ter uma referência, ter uma história do que aconteceu com você. Às vezes você não vai ter, mas existe uma fantasia de... Tá? E isso é importante a gente ter uma noção de onde a gente veio, o que aconteceu com a gente para a gente chegar ali. E os pais vão ter a história deles.
tá? Sem Então é dúvida. importante que essa criança, ela saiba que ao menos ela foi esperada. E você pode até, talvez de muito cedo, você pode começar contando uma história para aquela criança, né? Nessa casa, tinha uma casa que era muito escura e ela precisava de luz, né? E aí os pais começaram a ir em busca da luz dessa casa e encontraram uma outra casa que era extremamente iluminada, com diversas crianças que queriam iluminar e trazer alegria e cor para as casas. E assim a gente encontrou a luz da nossa casa e a alegria da nossa casa. E um dia essa criança pode até perguntar: qual é o nome dessa criança que trouxe a luz? E aí você conta que é ela. Tem uma idade que você acredita que seja uma idade, eu não vou dizer ideal, mas enfim, que a família tenha essa conversa e que a criança entenda o que está acontecendo? Eu tenho que só colocar mais uma sonora, mas tem uma idade? Desde sempre. Sempre que você está com a criança, você já pode começar a trazer histórias semelhantes. Entendi. E claro, no conforto de cada um no seu tempo, né? Então agora a gente vai ouvir as palavras da Mariana Durati. Ela é analista de comunicação e ela conta da vida depois de ter sido adotada. Olha lá. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Mariana Durante, eu tenho 32 anos e eu sou adotada. Meus pais me contaram quando eu tinha 20 anos, foi uma adoção ilegal na época e eu não tenho nenhum contato com a minha genitora. Eu nasci no Guarujá, a única informação que eu tenho é que minha genitora não tinha condições de me ter e os meus pais, né, me adotaram como se fosse uma barriga de aluguel. Então eu devo tudo a eles, o que eu tenho. O primeiro sentimento foi de surpresa, mas no fundo, internamente, eu achava que eu era adotada, né? Mas só foi se concretizar realmente quando eu tinha uma maturidade para eu poder entender como que era esse processo. A minha vida não mudou, muito pelo contrário. Meus pais cuidaram de mim, me criaram, me ajudaram a me tornar quem eu sou, a profissional que eu sou, a mãe que eu sou e a mulher que eu sou, a esposa que eu sou hoje. E graças a essa adoção eu pude ter educação, pude conquistar o meu trabalho, conquistar os meus estudos, conquistar a minha vida, minha independência, né? Minha independência financeira, minha independência emocional. No começo não foi fácil, até poder me entender, poder entender esses meus sentimentos, mas no final desse processo, né, tanto com a ajuda do psicólogo quanto com a ajuda do psiquiatra, eu pude entender que foi a melhor opção para mim naquele momento. Eu tive vontade, sim, de procurar minha genitora, mas apenas para conhecer, né, mas essa vontade acabou sendo deixada de lado, até porque os meus pais que me criaram me deram todo esse suporte que eu tenho hoje. E o sentimento é de gratidão hoje. A princípio era de surpresa, de querer me entender, né, internamente, mas no final, com a maturidade, com o conhecimento que eu tenho hoje, o sentimento é 100% de gratidão. Um beijo, Mari. Que história linda e parabéns, né? Família de amor, né? Eu fico emocionada. Então, vocês sabem, eu falo, não faz essas pautas que eu fico de verdade, né, Lala? Você já me conheceu, eu fico bem emocionada. Então, um beijo, obrigada por compartilhar com a gente. Eu acredito que seja isso mesmo, porque até o momento a pergunta que fica é por que aconteceu dessa forma? Por que eu fui rejeitada? Então, é um sentimento e que tem que cuidar com um profissional, certo? Acredito que assim, é a única forma, é a melhor forma, é a forma ideal, tanto da família, dos pais, como lidar, uma orientação de como lidar do que está acontecendo, quanto com a própria criança, para o desenvolvimento das relações de apego. Por exemplo, a verdade, ela precisa dessa orientação, dessa verdade, porque ela sente, e isso todas as crianças. Mentir para a criança, jamais, nunca é o ideal. É verdade. Vou te agradecer mais uma vez, Lala Fonseca, psicóloga especialista na geração burnout. Ela faz um trabalho lindo lá nas redes sociais. Vou deixar aqui para vocês, que é o @PSI, tá? É abreviado, né? .Lala Fonseca, @PSI.Lala Fonseca. Vocês já encontram todo o trabalho dela. Um beijo, obrigada. Adorei. Vamos ficar atentos, gente. Vamos discutir mais essas questões aí para ajudar quem está do outro lado, né? Obrigada, viu? Obrigada.